J. Rousseau pensa que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. E realmente o é. Quantos segredos nós temos guardado em nossas almas, que ao longo das nossas vidas vão se demonstrando, seja através de doenças graves, doenças simples, doenças agudas, ou de ações e atitudes. Se nós entendermos que nós somos seres reencarnados, ao longo de milênios construímos uma base, e essa base que construímos através dos milênios, ela nos impulsiona, ela nos direciona para estarmos construindo, reconstruindo, edificando, reedificando a todo momento, em cima daquele alicerce construído no passado, porque sempre levaremos um pouco daquilo que já fomos. E por isso, um pouco daqui, um pouco dali, mais a evangelização de nosso sentimento. Portanto, é importante estudar o Evangelho, é importante entender as lições do Evangelho, e por isso Kardec trouxe-nos as máximas morais do Cristo, porque dentro desses aprendizados sublimes do Evangelho, nós estaremos construindo as bases do amor, da paz e da fraternidade. Com esse amor, paz e fraternidade, com esse trinômio, nós vamos estar sempre procurando crescer, procurando edificar. E aí, os nossos escaninhos da nossa alma estarão se purificando, estarão se aperfeiçoando, estarão se evangelizando, para que nossos atos sejam mais dóceis, mais serenos, menos agressivos. Explica, mais do que desvenda, horizontes novos. E aí, muitas das vezes, a gente quer desvendar horizontes. E, como Rousseau nos traz, a doutrina espírita, ela começa a explicar o que pode ser esses novos horizontes. Ela explica como pode ser o tecido do nosso passado e como poderá ser o nosso futuro, baseado apenas na leitura das nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos do presente. E assim, meus irmãos, torna-se importante para todos nós sabermos levantar a cabeça, olhar no horizonte, não com altivez, mas com aquelas pessoas que buscam captar o que melhor o Pai traz para nós. O que melhor o Pai nos oferece para a construção, para a edificação e para a realização do espírito imortal. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito, a meta suprema, não são revelações, porém uma confirmação importante. Tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo, intencionalmente, meio, porquanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Quando você fala em reencarnação, você desvenda uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de acertos e erros que todos nós construímos para nós, que todos nós colocamos ao longo do nosso caminho. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, reencarnados, cada um no seu lugar, cada um passando pelo seu processo de aprendizado, porque nunca tomaremos consciência sem passarmos por certas experiências. E nessas experiências pelas quais passamos, nós vamos entender, nós vamos desvendar, sem adivinhar, sem ter certeza de como foi o nosso passado, e também sem termos certeza como será nosso futuro, mas nós temos uma ideia de que já existimos no passado, que expiamos certas faltas do passado, e que no futuro, se trabalharmos bem nessa aqui, teremos menos dívidas para expiar, menos situações para passar, e começaremos a passar, talvez por provas, mas principalmente engendrando em nós mesmos um processo de regeneração espiritual. Regeneração para a luz imortal da alma.
O Espiritismo é a alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Se os nossos irmãos políticos soubessem o que os espera nas próximas encarnações com algumas ações que eles tomam, algumas ações, e não precisa ser de corrupção não, pode ser de negligência, pode ser de aprovar uma lei que prejudica certas conquistas sociais das massas. Não precisa ser corrupto para fazer o mal sendo político. Mas também eles têm uma possibilidade enorme se eles trabalharem pensando no coletivo, se eles trabalharem pensando na construção de um mundo melhor. Então as nossas ações, na profissão que estivermos, seja ela qual for, se um engenheiro vai trabalhar no projeto de um prédio, ele errar um cálculo da quantidade de como será feita a massa do concreto, a ferragem, o prédio pode desabar. Ele pode colocar em risco milhares, centenas, dezenas, talvez milhares de vidas. Por outro lado, se o engenheiro elétrico, na hora de fazer os cálculos das potências elétricas que transitarão por aqueles fios, por um prédio, que não é uma coisa simples, nós estamos falando de um prédio, com vários lares, com várias salas, com vários quartos ligados ao mesmo tempo, se ele fizer um erro de cálculo, ele pode incendiar. Também uma responsabilidade muito grande. Então, se essas pessoas que já agem normalmente de forma responsável pelo o estudo acadêmico que eles fazem, eles tiverem ainda consciência de que eles estarão respondendo nas próximas existências pelo que eles fazem nessa, eis o meio que ele fala, um meio que põe em foco os nossos entendimentos, aí nós vamos trabalhar um pouco melhor. Em tudo, gente, se nós fizermos um pouquinho mais, em tudo, se nós fizermos um pouquinho a mais, nós estaremos edificando, nós estaremos construindo, nós estaremos nos fortalecendo. Vamos buscar um norte, vamos buscar um foco. E aí, nós vamos saber o que nós estaremos construindo para nós mesmos no amanhã que nos espera. O amanhã que pode começar a partir da meia-noite de hoje, mas também o amanhã falando na linguagem figurada da próxima reencarnação. E a doutrina espírita nos dá os meios de nós entendermos todas as nuances que a vida tem nessa existência, que é nossa força de implementarmos o melhor com a força que nos puxa para resgatarmos a nossa dívida do passado. Que sempre teremos. Da somatório dessas duas forças resultará nos nossos atos atuais. E os nossos atos atuais impulsionarão os acontecimentos da nossa próxima existência. Entender isso é um mecanismo divino das nossas realizações íntimas, das nossas edificações, das nossas construções de uma manhã de luz e de paz. Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. O sistema tem seus partidários e seus detratores. Em todo momento da nossa vida, nós vamos agradar a um grupo de pessoas, vamos desagradar outro grupo de pessoas. Espíritas, cuidado com as intrigas, porque entre um grupo que gosta de João e um grupo que gosta de Maria, temos no meio os intrigantes que fazem as pontes de comunicação, que podem levar à ruína de uma casa espírita, podem levar à ruína de um país, se for entre os partidários políticos, podem levar à ruína de um conjunto de situações desagradabilíssimas que possam vir a acontecer ao longo da nossa existência, ao longo do nosso caminhar para Deus. Trabalhemos, meus irmãos, na edificação do bem, trabalhemos na edificação da paz, para que todos nós estejamos sempre sendo aqueles que constroem, sendo aqueles que edificam o bem, o amor, a caridade, a fraternidade, e acendamos a luz onde quer que estejamos, no meio político, no meio religioso, no meio técnico-científico, no meio comercial, onde estivermos, no meio empresarial, onde quer que estivermos, deveremos ser a luz
que leva os homens a pensar e entenderem que existe um Deus. Que esse Deus tem leis sábias, justas, misericordiosas, que nos conduzirão ao entendimento das bases que nos levam até Ele ou que nos afastam dele. Mas como nós queremos nos aproximar do Pai, devemos procurar ver os interesses gerais, os interesses coletivos e principalmente sabermos construir um mundo melhor. E para isso é preciso saber ser caridoso, saber doar, saber oferecer ao outro um pouco daquilo que você já tem. Trabalhemos, meus irmãos, na edificação do bem. Trabalhemos na edificação do amor e da paz. E tudo mais virá nos beneficiar, virá nos fortalecer, virá nos iluminar. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó dos séculos, sob o pó que os séculos hão acumulado. E como existe essas pessoas que assumem de forma apaixonada um lado ou outro de todas as situações, partidárias, religiosas, empresariais, técnicas, científicas, aí cria-se um outro problema. A verdade moral fica ligeiramente esquecida, ligeiramente abandonada. E aí é necessário que nós comecemos a tomar consciência das nossas responsabilidades. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras próprias, quanto muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. E até hoje as pessoas têm essa grande preocupação. Qual a roupa da moda? Qual o carro da moda? Mas poucos de nós estamos dispostos a olhar qual é o princípio básico para nós nos aperfeiçoarmos a alma, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais úteis, para realizarmos o bem onde quer que estejamos e construirmos a paz, a harmonia e a fraternidade ao longo do nosso caminho. Tenhamos, pois, a responsabilidade. Tenhamos, pois, coragem. Tenhamos, pois, o entendimento de que devemos fazer sempre o bem onde quer que estejamos. Porque esse bem, feito com todas as forças de nossas almas, é que nos impulsionará, é que nos elevará para o Pai, que sempre quer o melhor para todos os seus filhos. E é por isso que nós, como os filhos de Deus, precisamos aprender a valorizar o aperfeiçoamento da alma, porque é valorizando o aperfeiçoamento da alma que nos aproximamos de Deus. É valorizando o aperfeiçoamento da alma que nos aproximamos de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Ressuscitando o Espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo. Olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. A doutrina espírita é um bálsamo para a alma. A doutrina espírita é como um cântaro com mais puro néctar que iluminará a alma pelos caminhos que conduz ao Pai. Isso Rousseau traz muito bem, repetindo a frase do nosso irmão Yakov, e Rousseau aqui nos traz muito bem essa ideia. Porque a doutrina espírita faz com que nós lembremos que temos um Pai misericordioso, justo, um Pai de amor e de fraternidade. E que esse Pai de amor e de fraternidade nos conduz, nos impulsiona, nos eleva, nos fortalece, para que possamos construir todas as bases do amor. Precisamos estar envolto nesses sentimentos, envolto nessas ideias sublimes, de que Deus, por sua infinita misericórdia, nos protege e nos ampara sempre. Que Deus, por sua infinita misericórdia, nos impulsiona para um mundo melhor. Portanto,
A doutrina espírita vai trazer como se fosse um surto para a sociedade, porque ela modifica-nos interiormente. Modifica-nos a tal ponto que cada um vai despertar em si aquilo que ele necessita para melhorar-se. Uns, dignidade interior, outros, resignação e, principalmente, o mais importante de tudo, a todos a necessidade de se elevarem para um ente supremo que gerencia nossas vidas, que nos dá a oportunidade de nos aproximarmos do Pai, que nos dá a oportunidade de nos aproximarmos da luz, que nos dá a oportunidade de seguirmos amando, servindo e construindo sempre, porque o Pai é misericordioso e justo, sempre estará pronto a nos amparar e sempre estará pronto a nos iluminar, quando nós assim o pedimos, para podermos seguir os caminhos que conduz aos páramos da consciência tranquila.